Então vamos ler 1 Coríntios 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, não há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las quando for ter convosco. No livro dos Atos, capítulo 18, nós temos a história da entrada do Evangelho na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade principal daquela parte da Macedônia. A história, não na Bíblia, mas a história comum, conta que a cidade tinha sido destruída no ano 146 antes de Cristo. Mas, mais ou menos, no ano 50 antes de Cristo, a cidade foi reconstruída pelos romanos. Na cidade, uma cidade nova, possivelmente tinha mais do que 500.000 de pessoas. Uma cidade bem grande. Uma cidade localizada num lugar muito central. Se você se lembra o mapa de Grécia hoje, tem uma parte da terra para cima, para baixo, mas lá no meio tem um lugar ligando os dois pedaços de terra. A cidade se localizava bem ali. A cidade tinha dois portos, um no oriente, outro no ocidente da cidade. Então a cidade tinha muita influência por estas entradas, visitas de pessoas, etc.
A história mostra, e a nossa Bíblia também, alguma coisa sobre o pecado daquele lugar. Diz um historiador, tinha 26 altares para os ídolos nas ruas de Corinto. Dá para imaginar tudo ligado com aquela idolatria, imoralidade, muita coisa que não agradava a Deus. Meus irmãos, que dia especial. Quando um homem pequeno, possivelmente sozinho, vindo de Atenas, entrou na cidade de Corinto, nem querendo saber do pecado abundante, nem dos costumes daquele lugar, ele levou a mensagem de Cristo e viu almas salvas. Por 18 meses, Paulo, com outros, pregaram o Evangelho naquele lugar. Deus abençoou o trabalho. Antes da chegada, lemos em capítulo 10, havia a sinagoga dos judeus. Tinha também o templo dos ídolos. Mas agora tem algo mais importante. Capítulo 1 e versículo 2. Este livro fala da Igreja de Deus. Igreja de Deus. Não era um prédio que era tal igreja. Não. Igreja de Deus, de pessoas salvas, se reunindo numa maneira bem simples. Pessoas agora glorificando o Deus do céu, no meio de toda a idolatria daquele lugar. Meus irmãos, triste é que o mesmo diabo que estava atuando na idolatria, no pecado daquele lugar, agora atua em causar desordem. Aquela igreja de Deus que poderia ter produzido algo para a glória de Deus, um incenso de louvor que devia ter subido a Deus. Agora na nossa passagem, Paulo tem que corrigir, e não tem outra palavra para usar, a bagunça, a desordem, que marcava isso. Então, é algo muito triste pensar sobre isso. Eu quero só dar mais um resumo sobre o livro em geral, principalmente pensando nos jovens que estão conosco. Nos primeiros 4 capítulos, Paulo está corrigindo divisões. Capítulo 5, ele fala sobre disciplina, que era necessário, infelizmente, o que tem no mundo facilmente penetra na igreja. Havia ali um caso onde não havia outro caminho. O homem tinha que ser expulso por pecado moral. Lemos em capítulo 6 sobre dissensões que haviam, infelizmente, crentes levando um ao outro, um crente levando ao outro para o juiz no fórum da cidade. Dissensões. Mas a partir do capítulo 7, ouvimos ontem de noite, Paulo não só ouviu de certos detalhes sobre Corinto, da casa de Chloé, que ele fala em capítulo 1, mas ele recebeu uma lista de itens que eles queriam saber, informação. Então, a partir do capítulo 7 até o capítulo 10, poderíamos escrever por cima
os direitos do crente, casamento, carnes, consciência, conduta, etc. Eu vou passar por cima do nosso capítulo hoje, capítulo 11, vou voltar agora. Vamos ouvir hoje à noite sobre o começo de mais um setor, 12 a 14, o assunto dos dons. Capítulo 15, a doutrina da ressurreição. Capítulo 16, a dádiva para os santos na Judeia. Só resumindo, isto é a nossa carta, o conteúdo. Mas agora, capítulo 11, já ouvimos ontem sobre a desordem quanto ao assunto de Cristo como a cabeça. Não vou voltar para este assunto. A desordem quanto à ordem de Cristo como cabeça, homem e mulher. Agora, o nosso trecho hoje. Desordem na ceia. Que coisa. A reunião, quem sabe, mais preciosa que nós temos. Espero que todo crente veja a ceia assim. Muitas vezes eu tenho pensado, nas outras reuniões estamos recebendo. Quer dizer, ouvindo a palavra de Deus, recebendo alimento para a nossa alma. Pregadores estão pregando o evangelho, pecadores ouvindo a palavra de Deus, etc. Mas na ceia, nós temos o privilégio de dar a Deus louvor. A reunião tão especial, exatamente ali que tinha desordem. Eu não vou ocupar este lugar por muito tempo agora. Eu já quero dividir o capítulo, ou aliás, a parte do capítulo que cabe a mim. Eu vou fazer isto de uma maneira bem simples, porque as divisões são muito óbvias. Versículos 17 a 22. Paulo diz que ele não pode louvar, porque ele diz, há problemas. Ele está relatando os fatos que ele tem ouvido. Os problemas existentes em Corinto. Versículos 23 a 26. Ele revela o padrão inicial. E meus irmãos, vamos notar isto bem. Paulo não ouviu isto de um outro apóstolo que tinha estado no cenáculo naquela noite, quando o Salvador estava sendo traído. Não. Ele recebeu esta informação do Senhor Jesus Cristo mesmo. Algo para pensar hoje. É possível que esta informação aqui, cronologicamente, está nos dando esta informação pela primeira vez. A não ser no Evangelho de Marcos. Possivelmente Marcos já tinha sido escrito antes de 1 Coríntios. Não tenho certeza, mas é possível. Mas pelo menos Paulo recebeu esta revelação direta do Senhor. Onde o Senhor conta, revela para Paulo os fatos sobre aquela noite no cenáculo. Onde a ceia, pela primeira vez, foi instituída. Então o padrão, o plano original, versículos 22 a 26. Versículo 27 a 34. Infelizmente, em Corinto, já tinha tido a disciplina de Deus. Deus tinha que atuar em juízo. Como?
No livro dos Atos, capítulo 5, por exemplo, Ananias e Safira, pecando, mentindo para o Espírito, contra o Espírito Santo, morreram. Aconteceu em Corinto também. Paulo diz, por causa da bagunça, alguns já dormiram, alguns estão doentes. A disciplina divina. Esses dias, pensando sobre esta passagem, a minha mente voltou para uma outra passagem no Velho Testamento. Se lembra Levítico, capítulo 10? Aquele momento tão especial para Israel, quando o tabernáculo estava levantado, quando pela primeira vez os sacerdotes, o sumo sacerdote Arão, atuaram em sacrificar o sacrifício. Fogo do Senhor saiu, consumiu o sacrifício. Que dia especial! Antes de terminar aquele dia, o mesmo fogo saiu. Não para consumir o sacrifício. Era para matar 2 sacerdotes que atuaram errados. Ofereceram fogo estranho. Meus irmãos, este é o Deus que nós servimos. Um Deus que é um fogo consumidor. Em Corinto tinha sinal público do poder deste Deus. Vamos ouvir hoje da noite, amanhã da tarde, sobre os dons especiais que ainda estavam provando o poder divino publicamente. Eu acredito que quando tais dons estão em atuação, o juízo é, na mesma medida, severa. Eu não estou dizendo que não tem tal perigo hoje. É o mesmo Deus que nós servimos. E vamos hoje da tarde, com temor e temor, examinar estes versículos. Paulo adverte uma necessidade de examinar a nós mesmos. E ficar em casa? Não. Comer. Comer e beber. Este é o alvo da mensagem dele. Então, isto é o conteúdo desta parte do capítulo. Vou me sentar e eu espero que Deus nos ajude a examinar estes versículos. Eu gostei ontem de noite de ver não só irmãos de tempo integral, mas outros com a confiança das igrejas, prontos a fazer perguntas e contribuições, e convidamos tais hoje de tarde de novo a nos ajudar. E que Deus também possa nos ajudar. Então, se o meu irmão quer comentar de novo sobre o livro em geral, sobre este capítulo, vamos deixar tempo para isto agora. Ouvimos ontem e apreciamos a colocação do nosso amado irmão Sir James. O paralelo entre esta passagem e 1 Timóteo capítulo 2, lá o assunto é oração. Temos as irmãs e a conduta das tais. A primeira parte do nosso capítulo temos as irmãs, mostrando ordem na maneira de colocar uma cobertura sobre a cabeça, etc. E agora temos a ceia do Senhor, a contribuição preciosa das nossas irmãs, mesmo sem falar em voz alta. Então, se em versículo 2, Paulo louvava o que ele podia, agora em versículo 17,
Ele não pode mais louvar. Não tem motivo. Temos uma frase ao fim do versículo 17 que temos que examinar. Por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque estava trazendo prejuízo e o juízo divino sobre eles. Seu João, será que o Senhor tem como relevar para nós o segredo? Como nós deveríamos ter reuniões de proveito? Porque nós lemos aqui no final do versículo 17, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Sim. Não queremos reuniões aqui em Porto Alegre, nem em qualquer outro lugar, para o nosso detrimento, para o pior. Sim. Queremos reuniões de proveito. Qual o segredo? Capítulo 14 mostra, seu Lindsay, como o senhor bem sabe, tudo deve ser feito para a edificação de todos. Isto não estava acontecendo em Corinto. Haviam pessoas comendo a sua própria ceia, nem se importando com os outros. Haviam divisões, pessoas agindo de uma forma totalmente fora da vontade de Deus, mas aproveitando a sua pergunta, claro, cada reunião deve terminar com crentes saciados, voltando para casa animados, sentindo, foi bem que eu fui nesta reunião. Isto deve ser o alvo. Então, todos que contribuem devem ter este fim. Não para atrapalhar, mas para edificar o povo de Deus. Quem sabe o senhor mesmo tem mais alguma coisa? Certamente depende da reunião. Sim. Por exemplo, reunião de oração. Convém os irmãos se congregar, isto é, os varões, Sim. com algo pesando no seu coração e havendo oportunidade levantar-se a fim de expressar aquilo que pesa nos seus corações. Isto é, assistir às reuniões com exercício, com realmente desejo de expressar na presença de Deus aquilo que pesa nos corações, a fim de ter uma reunião de oração de proveito. Estudo bíblico? Certamente, irmãos, temos de estudar a passagem de antemão, antes de assistir, e temos de tentar colher alguma coisa. E assistindo à reunião, havendo oportunidade, podemos divulgar aquilo que nós colhemos para a edificação dos santos. Então, o senhor usou uma palavra que devemos chamar a atenção, exercício. Seja antes ou seja na reunião, exercício. Agir para a edificação de todos. Eu estava me lembrando, Sr. João, que nesta epístola e neste capítulo nós temos referências ao Senhor. O nome do Senhor, a mesa do Senhor, a morte do Senhor, os mandamentos, a manifestação. Então, convém que nos lembremos que estamos envolvidos em atividades do Senhor. E temos muito solene antes do fim, seu Crawford, repreendido pelo Senhor. Sim, então isso nos ajuda a ter reuniões de proveito. Temor a Deus, temor ao Senhor, ótimo. Seu Lécio. Bom, o versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Isso seria em relação à ceia. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Eu não sei se podemos já limitar para a ceia, nesses primeiros versículos.
Realmente o ajuntamento na Igreja de Deus estava com problema em várias reuniões. Mas em versículo 20, a partir dali, se limita a ceia. De sorte ele diz que quando vos ajuntais num lugar, nem é possível comer a ceia do Senhor. Então, reuniões em gerais. Não era uma prática dos costumes anteriores da vida dele no paganismo, vamos dizer, das festas, que sutilmente eles estavam misturando com a ceia em si? Seu Alessio, não tem dúvida quanto a isto. O que estava acontecendo lá fora facilmente se repete, causa dificuldade dentro da igreja. Sem dúvida. Olha, eu poderia ter continuado hoje de tarde falando muita coisa sobre Corinto. O que estava acontecendo lá fora? As ideias de homens com dom de falar, de sabedoria, etc. Paulo tem que corrigir nos primeiros capítulos. Era realmente a raiz das divisões. Pessoas com dom de falar era tão comum na rua. Era o tipo de lugar. O que está lá fora temos que julgar que não entre nós. Capítulo 3 mostra para nós que a carnalidade era um grande problema. Isto. Falta de espiritualidade. Sr. João. Lemos. Fala mais alto, Lisandro. Tá ligado, agora sim. Final do versículo 17, lemos: não para melhor, senão para pior. O objetivo do apóstolo era corrigir os problemas. Sim. Em relação à ceia, como vamos ver. Embora a situação fosse terrível, vamos dizer assim, o tipo de refeição eles estavam fazendo, em nenhum momento ele incentiva os crentes a não ir ou a ficar em casa. Isto é muito valioso. Era a igreja de Deus. Paulo não está dizendo, e vamos ver isto mais adiante, examinai a vós mesmos e fiquem em casa. Não vale a pena ir. Não, meus irmãos. E nós vamos ver, nós não estamos em versículo 19 ainda, mas estas heresias, estas dissensões, iam trazer à luz os sinceros, as pessoas realmente convictas, quanto meu lugar está ali, na igreja de Deus, e ali que eu vou, apesar dos problemas, apesar de tudo que está acontecendo. Notamos, Sr. João, a repetição da linguagem do versículo 17, porquanto vos ajuntais. Versículo 18, quando vos ajuntais. Versículo 20, de novo. Isto. E no final do capítulo, mais 2 vezes. Então, 5 vezes nós lemos isso, que para mim indica a importância das reuniões da igreja. Tem uma coisa muito importante acontecendo quando a igreja está se reunindo. Isso. Isto é muito importante para sublinhar. Sr. Luiz Antônio. Em cima exatamente desse comentário, importante as reuniões da igreja para Deus, para a sua glória, mas há um outro ser que está interessado também, porque ele quer estragar, ele quer prejudicar e roubar a glória de Deus e impedir a bênção do seu povo. Eu acho que temos visto isso em muitos aspectos já nesse capítulo e continua aqui. Irmãos, temos tudo fora do nosso alcance hoje, mas sugiro para os irmãos tirar tempo estudar sobre os lugares onde Deus tinha a sua glória manifestada, ou algo para a glória dele, desde Gênesis capítulo 3, capítulo 2, o tabernáculo, o templo. Vai estudando para ver como o inimigo atuou só para acabar com aquilo que era para a glória de Deus. Meus irmãos, em 2013, nós vemos isto claramente. Igrejas são os alvos
do ataque do inimigo. Que Deus me ajude, que eu não seja o instrumento, nem você, que o inimigo possa usar para estragar aquilo que é para a glória de Deus. Tio James. Só ia destacar novamente a parte prática do versículo 17. Para melhor, se não para pior. Eu acho que seria muito importante para todos nós fazer essa pergunta no fim de cada reunião da igreja. Nos reunimos hoje para melhor ou para pior? E temos que examinar isso e tentar, na presença de Deus, melhorar muitas vezes a nossa situação. Me lembro em conversa com meu tio, seu João. Uma vez ele me disse, terminando a ceia, ele gostava de fazer a pergunta: será que Deus recebeu alguma coisa esta manhã? Isto é solene, irmãos. Deus deve receber algo. Mas mais do que algo, tudo da ceia. E olha, como o seu James tem dito, em qualquer reunião, nós devemos perguntar: será que não só Deus recebeu alguma coisa, mas o povo de Deus recebeu algo que pode levar para casa? Muitas vezes há irmãs aqui, ou irmãos também, lá fora tem problema, em casa, família, fábrica, o mundo adverso, mas a reunião deve ser uma verdadeira festa de alimentação. E se estão voltando para casa faminto, que coisa, que fracasso. Seu João, nós lemos aqui de divisões, heresias, vamos contemplar ainda desordens na hora da ceia do Senhor. Sim. Esta carta foi escrita mais ou menos 5 anos depois do estabelecimento da igreja. Não é assustador que a igreja degenerou tanto dentro de tão pouco tempo? O seu Lindsay, o seu Greg nos disse, quem sabe a chave. Falta de crescimento espiritual, falta de desenvolvimento espiritual, carnalidade. Eu quero dizer algo. Eu tenho visto isto. Onde há problema na igreja, se houver, a ceia vai sofrer. Eu tenho visto isto. Normalmente, onde há heresias, dissensões, problemas, etc., normalmente é a ceia que nós podemos detectar cada vez, na maior medida, o tamanho do problema. Isto é solene. Se reflete na ceia. Como? Se reflete na ceia. Isto. Queria entrar no... Sim, de novo, versículo 18, no final nós lemos: e em parte eu creio. Bom, os da família de Chloe informaram o apóstolo Paulo das divisões. Será que ele tinha medo que eles estavam exagerando a situação? Por isso ele disse, em parte? Só em parte eu creio. Ou será que, por que ele escreve isso? Quem sabe ele está com esta esperança que seja exagerado, que não seja tão sério. Mesmo que possivelmente a lista de itens do capítulo 7 veio nas mãos de Estéfanas, que também era da igreja. A gente não pode ir além disso, seu Lindsay. Na igreja, versículo 18. Quem sabe devemos tirar 2 minutos. O que quer dizer isto? No Novo Testamento, esta palavra tem 2 maneiras de se usar. Efésios, por exemplo, fala da igreja que é o corpo de Cristo. Se compõe de todos os salvos. Mateus capítulo 16, o Salvador disse,
que ele ia edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, todos os salvos, o irmão, a irmã, na hora de ser salvo, entrou para ser membro nesta igreja que é o corpo de Cristo. Mas eu não acredito que esta é a significação da palavra aqui. Em Mateus capítulo 18, lemos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. E olhe no contexto. O Salvador diz: vai e conta para a igreja. A igreja no sentido local. Lá em Corinto, depois de pessoas se salvarem, serem batizadas, começou a se reunir um grupo de pessoas. Nós não sabemos o número, mas acredito que o número era grande, de pessoas salvas. E vamos pegar isto bem. Paulo fala de tal grupo de pessoas, igreja de Deus. Igreja não é prédio, nunca. Salão evangélico aqui na Avenida Topiaçu não é uma igreja na linguagem da Bíblia. Não. A igreja são as pessoas reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Importante. Na igreja, isto estava acontecendo. Esta desordem. A igreja de Deus não era a igreja só deles. Mesmo que lemos a igreja dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Mas a igreja é de Deus. Se nós pegássemos isto bem hoje, ia nos ajudar. Que privilégio fazer parte de uma igreja assim. Quanto ao que o seu Lindsay falou, em parte eu creio, pode haver uma ligação com o versículo a seguir, o 19. Paulo prevendo que algo assim iria acontecer, o que poderia acontecer, lemos: para que os sinceros se manifestem entre vós. Surgindo um problema assim, os espirituais vão atuar, vão saber atuar para ajudar essa igreja. Isso é muito importante. Todo mundo ouviu o que o Alessandro falou. Na hora da dificuldade, surgir um problema, a reação mostra muita coisa. Ficar de greve, ficar em casa, 5, 6, 7 semanas, só prova uma coisa. Esta pessoa não está aqui neste versículo. Não. Mas onde há convicção quanto ao meu lugar na igreja de Deus, mesmo os irmãos falando mal de mim, ou não tendo amor, como ouvimos pessoas falando, etc. Meu lugar está ali. O Senhor Jesus Cristo está ali. Eu vou estar. Firmeza nesta hora. Declara. E até a palavra sincero que Lisandro mencionou. Interessante ver no original. Aprovado. Aprovado. Eu gostaria de ser um aprovado na igreja de Deus. O senhor concorda que podemos ver um exemplo disso no Velho Testamento, na rebelião de Absalão? É um bom exemplo de divisão que revelou o caráter verdadeiro de vários homens. Ótimo. Então muito seria bom. Um exemplo deste muito versículo. Muito bom, Sr. James. Concordo exatamente. Essa maneira que o apóstolo aborda esse assunto, o senhor não vê aqui um tipo de sarcasmo na voz do apóstolo Paulo ao escrever? Ele diz: até importa que haja entre vós heresias. Mas não se quer que haja heresias realmente, mas é um sarcasmo que o apóstolo Paulo está aproveitando para alcançar a consciência dos leitores. Quem sabe ecoando a linguagem deles, porque eles se achavam tão importantes, tudo funcionando, tudo
ao seu ver, continuando certinho. Meus irmãos, este é o problema. Carnalidade não discerne quando a presença de Deus, etc., não está na medida que deve ser. É um problema. Quem sabe? Quem sabe seria bom o Senhor explicar para nós essas duas palavras, distinções, heresias. Tem crentes novos, quem sabe não sabe. Sim. Distinção realmente é divisão. A atitude de, como nós temos o exemplo em capítulos 1 a 4, haviam grupos. Um grupo disse, Paulo, eu sou de Pedro. Um outro grupo, nós somos de Cefos. Outro, nós somos de Paulo. E, ao meu ver, pior. Um grupo que disse, não, mas nós somos de Cristo. Dividindo, separando Cristo dos outros. Distinções. As heresias, até a palavra heresia aqui vem direto do original. Exatamente a palavra. Heresias. Significa divisão, principalmente ligado com doutrina. Fazer seita, separar para fazer um partido próprio, mas muitas vezes ligado com doutrina. Já estou vendo o seu Tomás pegar o microfone. Eu entendi que o termo até importa se referia a algo que Deus permitiu. Eu creio que cada crente é posto à prova, ou mais cedo ou mais tarde, no seu testemunho. Deus não seria o autor desta confusão, mas permitiu para trazer para a superfície o caráter dos na igreja que eram sinceros e aprovados. Ótimo. Aceito isto. Aceita isso, senhor? Isso ajuda, seu Tomás? Isso ajuda. Voltando ao assunto das duas palavras, dissensões e heresias, estava pensando, será que poderíamos dizer heresias são o resultado de dissensões? Quer dizer, primeiramente a divisão, daqui a pouco há partidos. Então, vemos um progresso. Isto ajuda. Não é coisa boa quando tem grupinhos fora do salão, domingo de manhã ou outra ocasião. Seu Greg, o senhor está colocando algo que eu queria mencionar. Cuidemos com panelinhas na Igreja de Deus. Cuidemos. Isto acontece mais do que nós queremos admitir. É um perigo. Ele me elogia, etc. Então eu gosto dele. Ele do meu. Eu vou dar colher para ele. Fulano, não gosto muito dele, porque olha. Já está a minha maneira de agir. Eu estou fazendo isto. E irmãos, igrejas estão sofrendo com isto. Sofrendo. E muitas vezes na hora de certas coisas serem corrigidas. Mas ele é do nosso lado, do nosso partido. Então, tá bom. Coitado. Não. É a Igreja de Deus. Meu irmão, se você está na frente do trabalho, trate todos os crentes iguais. Porque um dia, o pastor de todo o rebanho vai pedir de você conta como você cuidou das ovelhas. E quando surge isto, essa pessoa começa, parece, a trabalhar ou minar outros para lhe apoiarem. Sim, isto.
Irmãos, vamos tentar, com a graça de Deus, a ajuda de Deus, não permitir isto nas igrejas. Não permitir, porque é um problema. Então, quero já ir para a ceia, versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é mais ceia do Senhor. Não dá para chamar ceia do Senhor. Era para ser, mas agora realmente é a própria ceia deles. A linguagem dele é interessante. Ceia do Senhor, ele não está dizendo que a ceia pertence ao Senhor. Ele está falando do caráter elevado da ceia. Então, vale a pena notar essa linguagem. Ótimo. Então, ele explica o que estava acontecendo. Versículo 21. Porque comendo cada toma antecipadamente a sua própria ceia. Quer dizer comendo, fazendo a refeição. Nem observando a seriedade, o ambiente, o ato de participar dos emblemas. Não. Não precisa ordem assim. Só bagunça. Assim, tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais, mais uma vez, a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Seu João, eu queria anotar ainda o termo aqui no final do versículo 20, a ceia do Senhor. Lá no Antigo Testamento nós lemos da Páscoa do Senhor. E é triste ler nos evangelhos que se tornou a Páscoa dos judeus. Isto é solene. Então, que a ceia seja sempre do Senhor, não seja a ceia da igreja, a ceia dos crentes, mas que seja do Senhor, dele e para ele, louvor e adoração para ele. Versículo 22, seu João, essa frase, envergonhais os que nada têm, revela pelo menos uma parte do problema em Corinto, que os ricos tinham uma abundância de comida e trouxeram para aparecer, para mostrar a sua riqueza, e deixaram os pobres sem. Que vergonha! Irmãos, que Deus nos ajude, que nunca entre nós houvermos tal coisa. Nunca. Eu acho que, seu João, não se pode estudar essa sessão sem levantar o assunto das festas de amor. É isto. Judas, versículo 12, e temos uma referência em 2 Pedro. Eu sei que isso talvez complique o nosso estudo um pouco, mas parece-me que os crentes na época de 1 Coríntios, quando foi escrito, cada qual trouxe a sua merenda. Vamos dizer, para o salão, para uma casa. Os ricos traziam uma abundância de pão, de alimento. Os pobres, quase nada. Então, eles tinham essa, vamos dizer, congregação antes da ceia, só para comer. É um período de fraternização. Então, os que nada tinham, sentiam-se envergonhados, porque o rico ao lado dele tinha, quem sabe, carne, peru, coisa assim para comer, e o pobre não tinha nada. Então, isso estragou o ambiente para a ceia do Senhor. Então, se eu estou entendendo o Senhor certo, a ceia do Senhor estava se tornando uma mistura com aquilo, né? É bem possível que era assim mesmo. Será que todo mundo entendeu o que o seu Lindsay colocou? Atos capítulo 2, por exemplo, nós lemos que havia entre os crentes um exercício de comer juntos. Capítulo 6, por exemplo, do livro dos Atos,
serviram as mesas para as viúvas. Havia exercício da igreja para fazer isto. Mais tarde, livro de Judas, etc., lemos das festas de amor, da ágape. Era uma refeição. Mas o problema era aqui. Eles estavam misturando tal coisa com a ceia do Senhor. Comendo esta festa 1 hora, junto com ele, e nem discernindo. Isto é a ceia. E isto é a festa. Uma mistura. Então, João acha que é o único lugar na Bíblia que nós lemos a ceia do Senhor. O mundo religioso fala da Santa Ceia. A Bíblia não fala isso. Isto. Interessante também, para mim, a única vez que nas cartas este assunto é abordado, que me lembro. Né? Então é importante estudar bem esta passagem. Nesta passagem, o apóstolo mostra que a ceia do Senhor não é uma refeição. Não, isto é importante. Eu acho que isto é importante. É a ceia do Senhor. Não é uma refeição para os crentes. Ele diz, porventura não tem casas para comer e beber. Isto, ótimo. A refeição é em outra ocasião. Separado, totalmente. Então, vamos entrar em versículo 23. Eu estou com os olhos no relógio. Quero dividir o tempo. Quão precioso é ter esta informação que o apóstolo Paulo, ele não estava no cenáculo naquela noite quando a ceia foi instituído, mas por revelação do Senhor, direto. Ele agora está nos expondo a informação que o Senhor mesmo deu para ele quanto à ceia. Quanto como foi instituído por ele. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, não devia ter tido esta bagunça. Ele já ensinou verbalmente. Mas o problema é que, quem sabe, não obedeceram o que ele ensinou. Que o Senhor Jesus, e vamos notar esta frase, na noite em que foi traído. O que quer dizer isto? O ambiente daquele lugar. A cruz tão perto. Judas já tendo saído, já com tudo preparado para traí-lo, na noite em que foi traído. Oh, meus irmãos, isto é o verdadeiro ambiente de uma ceia. A sombra da cruz, sofrimentos de Cristo. Sr. James? Eu acho muito interessante como Paulo trata deste problema, porque nós olhamos e ficamos assustados olhando nos versículos que já estudamos. Como é que nós teríamos tratado o problema? Será que nós não teríamos a tendência de dizer, olha, agora, eu vou dar uma lista de regras, e vocês, a partir de agora, têm que estudar bem essas regras? Não, nada disso. Ele diz, vem comigo. Vamos voltar para a primeira ceia. Vamos sentir alguma coisa do ambiente daquela primeira ceia e a linguagem na noite em que estava sendo traído. Como o Senhor falou, bem na sombra da cruz. E agora? Qual tipo de comportamento convém com um ambiente destes? Então podemos aprender muita coisa da maneira em que Paulo trata do problema. Ótimo. Seu João, tem uma palavra que não foi mencionada aqui, que parece que tornava o ambiente muito grave. Outro, embriaga-se. Paulo não está abrindo caminho para isto acontecer. Ele está corrigindo isto. Devemos destacar. Mas estava acontecendo.
Mas devemos entender, no Novo Testamento, o uso do vinho, por causa da falta de água potável, etc., era mais do que hoje. Mas Paulo não está incentivando o uso disso. Mas isto já é setor passado. Seu João? Sim. Seu João. Antes de uma pregação do Evangelho, quando estão se reunindo para a reunião, não é bom que pessoas ficam conversando outros assuntos dentro do salão, na rua. Mas como fica quando a mesa já está posta e chegando da rua e ouvindo conversa dentro do salão e a mesa já está posta? Gostaria que o senhor ajudasse nesse sentido. Seu João, eu esperava colocações assim. Porque tem tantos. Conversa na rua. Chegar tarde. Etc, etc. Meus irmãos, se esta ceia é a reunião tão especial que é, a nossa preparação para esta reunião deve ser semanal. Desde a última ceia, eu devo já estar procurando na Bíblia me preparar. Ter algo precioso de Cristo. Já meditando naquilo. E chegar para ouvir na frente do salão, ou quem sabe já sentado lá dentro, ouvir conversa que não convém lá fora. Não ajuda. O ambiente, Paulo está destacando a noite em que foi traído, a solenidade, o ambiente à luz da cruz, que o Salvador ensinou a Paulo, que nós devemos agir em conformidade. Realmente, temos que imaginar nós com o privilégio de estar naquela primeira ceia. Sim. Salvador presente, sombra da cruz, aquele ambiente. Será que teríamos vontade de conversar assim? Essa é a pergunta. Claro que não naquela ocasião. Então, não deveríamos fazer isto. Seu Tomás tinha o microfone. Eu quero ouvir a colocação dele. Eu acho que o irmão realmente queria dizer não semanal, mas diário. Ou eu diria constante. Ou ainda não bem conformado com a minha expressão, mantendo-se em condições espirituais. O crente sempre está pronto para a ceia, para a adoração. Verdade. Eu quero principalmente tentar ajudar jovens aqui. Quando eu era crente jovem, eu ouvi ministério assim: sábado da noite não é a noite para estar lá nas altas horas na rua. Não. Normalmente na Irlanda tem um estudo bíblico. Terminava 8:30, 8:45. Já aquele estudo era um bom preparo, como o senhor se lembra. Mas voltar para casa, ir para o quarto, tirar um tempo, quem sabe, orando, ler Salmo 22, Isaías 53, quem sabe os sacrifícios do Velho Testamento, meditar, ir dormir, outra manhã se levantar, ter tempo de novo. Ajuda. Jovem, faça isto, vai ver. A ceia vai tomar uma nova dimensão se você fizer isto. Mas correr até as altas horas, noutra manhã, dormir até 7:45, 5:45, vir correndo para a ceia, meio dormindo ainda. Vai ver.
Está se atrapalhando. Seu João, Seu. não estou acusando ninguém, mas tem crentes que não têm compromisso com a reunião. Se eu for, a reunião sai. Se eu não for, a reunião também sai. Tem quem... Isto não são os sinceros do versículo 19. E outra coisa também. Uma coisa que tem hoje e não tinha nos dias do apóstolo. Crentes sentados, a reunião para a ceia, dá o celular, toca, se levanta, vai lá para a rua atender. Não, isto... Nós lamentamos essas coisas, mas não é isto que estamos abordando hoje. Queremos incentivar algo positivo. Quero falar para as nossas irmãs. Minha irmã, se prepare também para a ceia. Se prepare. A sua contribuição não vai ser verbal ou audível, a palavra que eu queria, audível. Mas eu vou dizer, você em silêncio, muitas vezes levanta muito o tom de espiritualidade numa ceia. Na pequena igreja onde eu estava na comunhão por muitos anos, havia uma irmã. Eu sempre disse que quando aquela irmã entrou na ceia, trouxe a presença de Deus lá. Trouxe. Que Deus nos ajude a incentivar, a animar as nossas irmãs a fazer isso. Seu João, uma coisa simples, mas eu considero importante. A primeira ceia foi celebrada numa sexta-feira à noite. Isso? Nós nunca celebramos a ceia sexta-feira. Por que não? Então, quero que o senhor explique. Por que as igrejas de Deus celebram a ceia no primeiro dia da semana e em cada primeiro dia da semana? Uhum. Atos capítulo 20 e versículo 7 seria a base bíblica. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Aí é o único versículo que claramente mostra primeiro dia da semana. Deixe-me dizer, nós gostamos do 8:30 da manhã. Primeira coisa do dia para fazer a ceia do Senhor. Mas faz pouco numa igreja aconteceu que o salão estava trancado. E os crentes iam ficar sem a ceia no primeiro dia da semana. Graças a Deus, nosso amado irmão seu Roberto foi lá. E disse, mas ainda é o primeiro dia da semana? Vamos ter a ceia. Era 6 horas da tarde. E tinha ceia. E toda a igreja junto. Exatamente correto à luz da palavra de Deus. Quem sabe foi quinta-feira de noite. Quinta-feira, a primeira ceia. Quinta. O Salvador morreu na sexta. Sim. Tá bom. Então, versículo 24, seu João. Vamos contemplar o que realmente o Salvador fez naquela ocasião. Nós lemos, e tendo dado graças. Tomou o primeiro. E tomou o pão, e tendo dado graças. Imagine o Salvador dar graças pelo seu próprio corpo entregue à morte. É difícil para nós imaginar os pensamentos dele naquela hora. Então ele o partiu. Isso quer dizer que ele dividiu aquele pão? Tá bom? Então ele alcançou para os seus discípulos naquela ocasião e cada qual tirou um pedaço daquele pão. Tá? Então ele meramente facilitou ao dividir o pão, ele meramente facilitou a tarefa dos discípulos para tirar o pedaço deles. Hein? Esse ato não foi significativo. Como é que os irmãos aqui vão entender isto? Possivelmente, nessa ocasião, ele partiu e deu uma parte para cada um. Conforme a linguagem que nós temos.
Mas ninguém vai, obviamente, tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo fazendo isso. E a linguagem de 1 Coríntios 10 fala do pão que partimos. Então nós partimos o pão individualmente. Mas possivelmente aqui ele deu um pedaço para cada um. Comunhão naquele. Este é o capítulo 10, onde devemos notar o cálice vem primeiro. E a questão é comunhão. É um pão, um cálice. Nós expressamos naquilo que nós somos a comunhão. Mas aqui, o pão é primeiro, é o anúncio da morte dele. Sim? Mas alguém mais queria comentar com o Sr. Tomás? Seria no sentido de concordar com nosso irmão, que o termo partir tem a ver com servir. Facilitar. Sim. Então, para continuar com isso, seu João, o pão continua sendo pão. Ótimo, verdade. Então, rejeitamos o fato que o pão se torna o corpo literal de Cristo na nossa boca. Nós rejeitamos isso completamente. Então, quando todo mundo participa do pão, ele volta para a mesa. Continua sendo pão. E discretamente depois da reunião, esse pão pode ser entregue para alguém que pode aproveitar. Sim. Mas eu preciso dizer, seu João, que em nenhum lugar no Novo Testamento nós temos ensino que esse pão que sobra tem que ser queimado. E muito menos sepultado. Estamos indo longe. Se tal ideia se expressa entre nós. Irmãos, o que estou dizendo é muito relevante. Eu não quero totalmente. Eu não quero entrar nos detalhes nesse momento. Mas não temos ensino para isso. E só pão se mantém pão. É o emblema do corpo dele, mas não é que nós começamos a tratar isto com reverência agora, porque olha, alguma coisa aconteceu que mudou isto, agora é o corpo de Cristo. De jeito nenhum, meus irmãos, isto é idolatria. Mas eu acho que esses irmãos tiram a ideia. Você lembra depois da Páscoa? O que sobrou do cordeiro teve que ser queimado, sabe? Então eu acho que esses irmãos estão pensando nisso. Não, eu concordo plenamente com os irmãos. Eu acho uma coisa dessas, uma coisa bem perigosa até, e pode conduzir a erros graves. Então precisamos cuidar com isso. Simplicidade é muito importante na ceia, irmãos. Simplicidade. Nada desta tal de ideia de formalismo ou regras. Eu tenho ouvido tanta coisa. Que não pode mencionar a morte de Cristo nas adorações, no começo, e quando a morte de Cristo está mencionado, tem que partir o pão. Bobagem, irmãos. Simplesmente bobagem. Eu não vejo isto na minha Bíblia. Que não pode mencionar que foi salvo pela graça de Deus, agradecer a Deus que Cristo morreu por mim. Que bobagem. Onde estamos, irmãos? O perigo, ótimo. Nós temos três coisas neste capítulo que caracterizam a ceia até hoje. Graças dadas, isto é, adoração. Recordação, e proclamação, anunciais a morte do Senhor. Muito bom. Eu gostaria de animar os irmãos a aproveitar para ler porções da palavra de Deus apropriadas durante a recordação do Senhor Jesus Cristo, porque está plenamente de acordo com aquele evento. Isto é importante, vamos sublinhar isto. Não é a hora de exortação.
Mas deixe-me dizer, é a hora de usar a Bíblia. É a hora de ler. Quem sabe um pensamento que você estava gostando de pensar durante a semana? Quem sabe uma referência ao Senhor Jesus Cristo? Um versículo claríssimo quanto à morte dele? Ajuda. São Carlos. Sobre o partir, aqui no nosso versículo, está com letra diferente. Que o Senhor partiu, né? Versículo 24. Ou partiu e disse. Mostrando que essa palavra partir... No meu texto está normal. Está normal. Então, tá bom. É normal. Sim, que não é necessário partir o pão. Cada crente poderia tomar um pedacinho, sim, sem alguém no início partir no meio. Irmãos, é importante ouvir o que os irmãos têm dito, porque eu deixei isto em aberto, não quero um problema. Mas eu concordo totalmente com o que nós ouvimos. É para facilitar o acesso para poder tirar o seu pedaço. Em partir. E partimos o pão na hora de tomar a nossa parte. Exato. Exatamente. Não na hora de alguém dividir o pão. O partir do pão é o momento da minha participação. Ficou mais claro a sua maneira de expressar? Isto. O perigo é uma simples serpente de metal que cumpriu, na época, sua finalidade, se tornou objeto de adoração. E nós somos iguais, irmãos. Infelizmente. Nós Seu somos João, iguais. Até que idade a mãe vai manter a criança consigo na roda da ceia? Mas é uma pergunta boa. Eu já passei por isso. Quando as minhas filhas ou o meu filho tinha idade suficiente para sentar atrás e se comportar, era o lugar deles. Vamos ouvir mais adiante. Quem sabe nós não vamos até capítulo 14 sobre o lugar para o induto e o não salvo. Temos um lugar atrás. Não para deixar a criança brincar lá atrás. Não. Melhor junto com a mãe, se vai acontecer assim. Sim. Mas o grande problema para nós é a familiaridade. Sim. O problema de pessoas conversando ali, mesmo com a mesa arrumada, é porque todos são bem conhecidos, bem familiares. Sim. De momento se esquece do Senhor que está no meio. Pois é. Outro problema também, a criança, ela não tem compreensão que ela não é salva. Criança de 4, 5 anos talvez não tenha, às vezes, né? Então, no momento que ela senta separada, aquilo vai ajudar ela a pensar na salvação. Acredito que sim. Já temos casos aqui entre nós de filhas que se salvaram na hora da ceia. Então é uma proclamação do Evangelho o que está acontecendo ali. Então o pão continua sendo pão, seu João. O pão não se modifica em nenhuma maneira depois de ser agradecido. Não. Tem uma ideia entre nós que o pão tem que ser totalmente desfigurado. Isto é, na hora de voltar para a mesa, tem que ter aquelas evidências que um tirou um pedaço ali, nesse lado, outro nesse lado aqui, outro em cima, aqui. E depois de voltar para a mesa, não é reconhecível como pão. Santa Maria tem que ser um paraíso, nunca ouvi dessa coisa. Então, é bom levantar esse assunto só para nos corrigir nesse momento. Mas isso é terrível. É terrível. Eu acho que deveríamos ter mais do temor de Deus do que
apresentar uma coisa dessas. Sim. E só pão. Mas, meus irmãos, vamos voltar para o positivo. Que privilégio de fazer o que meu Salvador pediu que eu fizesse em memória dele. E veja bem, como ouvimos, a recordação, uma declaração. Naquele momento de partir o pão e beber o cálice, nós estamos anunciando. Ouvimos ontem de noite, anjos estão vendo, o mundo está vendo. Estamos anunciando, acredito, duas coisas. A morte dele e que esperamos a vinda dele. Seu João, Sim? Você falou em pediu. No versículo 24, nós temos fazer isto. Parece que o verbo está no imperativo. É uma ordem. Isto. Parece que não é um pedido. Ordem. Mas que privilégio obedecer esta ordem. Será que poderíamos colocar algo da vida diária deste mundo na frente desta ordem? Que é mais importante fazer outra coisa, seja na firma, seja na casa? Ceia. Segundo lugar. Não, meus irmãos. Pegando isto bem hoje, meu Senhor me salvou. Eu tenho o privilégio de fazer isto cada semana, cada primeiro dia da semana, em memória dele. Até quando? Se a sombra da cruz é sugerido o Senhor Jesus Cristo na noite em que foi traído, ele termina dizendo, até que eu venha. Há uma outra sombra. Alguém tem dito, estamos entre duas, eu ia usar a palavra em inglês, dois anúncios. Está consumado. É isso que eu venho. Do mesmo Salvador. A obra consumada, a proximidade da vinda dele. Oh, meus irmãos, isto é tão especial para nós apreciar hoje. Seu João, voltando um pouquinho, estavam falando aí sobre o que é feito com o pão que sobra. O que fizeram com o pão que sobrou na primeira ceia? O que a Bíblia diz, seu João? Comeram tudo. Tomar e comer tudo. Comeram tudo? Acredito que era. Foi sugerido pelo irmão. Eu concordo com isso. Seu Lindsay? Tá, mas se sobrar, normalmente sobra um pouco de pão no prato quando celebramos a ceia. O que a Bíblia diz que temos que fazer com aquilo? A Bíblia não fala. Não fala nada, então vamos seguir o que a Bíblia nos ensina. Sim, mas meus irmãos, não precisa deixar os ratos no salão. Não, exatamente. Seu João, nós entramos na ceia com reverência. Eu tenho visto no final uma confusão, até irmãs correndo lá, tirando os emblemas. Eu não acho certo. Isso não é certo. Nós devíamos sair e um irmão responsável tirar os emblemas. E não dar o pão para a criançada comer lá no pátio. Isso é feio. Será que temos alguma base bíblica para dizer que um irmão precisa limpar a mesa depois? Eu acho ordem, Sr. James. Normalmente em Santa Maria, um dos irmãos responsáveis vai lá buscar o saco da coleta. O meu irmão normalmente fica encarregado e ordem. Eu não vejo palavra base na palavra de Deus, mas... É importante dizer isso, sim, que a palavra de Deus não fala. Sim, mas é ordem. Por exemplo, como o Sr. Greg tem dito, temos que cuidar, irmãos, de não ter uma bagunça nesta hora. Né? Eu não estou fazendo regra, mas no mesmo tempo, um certo respeito é necessário. Será, Sr. João? Desculpe. Pois não. A mesma pessoa que arruma a mesa poderia depois... Pode. Normalmente deixando o meu irmão fazer isto já organizado. Olha, acho que
Não? O seu James não está contente. Sr. João, será que convém atropelar, apressar aquela reunião da ceia para ouvir a palavra de Deus? Eu esperava esta colocação. Quando é a hora certa de partir o pão? Exercício espiritual é necessário. Exercício. A ceia do Senhor, o ato principal é partir o pão. É o central da reunião, sem dúvida. Mas não quer dizer se é 1h30, então exatamente 45 minutos temos que partir o pão. Não. Eu vou sugerir outra coisa. Não tem uma regra que todos os irmãos têm que participar em adoração. É bom se é assim. Mas obrigar, esperar até todos tenham falado. Irmãos, espiritualidade é necessária. Normalmente a gente detecta quando, olha, já dá para partir o pão agora. Seu Tomás, o Espírito Santo certamente vai guiar em toda a sessão. Seu Tomás. Eu acredito que a duração da recordação sempre deve depender da força espiritual daquela congregação. Achar que tem que ser num certo horário pode conduzir a um prolongamento em que se perde o nível espiritual. Porque o nível espiritual determina o tempo bem aproveitado da recordação. Quero colocar isto, por favor, meus irmãos, eu não estou criticando. Não estou criticando. A participação na adoração. Irmãos, tem algo errado se o mesmo irmão ocupa 10 minutos todo domingo. Ou quem sabe 15. Irmãos, isto para mim seca. E parece que sempre está falando, mencionando os mesmos versículos e parece que não tem muito exercício. A gente nota quando alguém se levanta e tem algo fresquinho de Cristo para apresentar. Meus irmãos, vamos procurar isto. Se tiver 10, que bom quando tenha 10 irmãos possivelmente prontos para adorar e eu ocupo 15 minutos. Ao meu ver, eu estou roubando tempo. Sr. João, talvez uma palavra para animar irmãos que não se levantam em adoração. Muitas vezes ouvimos a adoração de um irmão por 5, 6 minutos, bem elaborada. E esses irmãos que ouvem esta adoração, muitas vezes ficam, penso eu, constrangidos de se levantar logo em seguida. Não estou eu me apresentando em público para fazer uma bela apresentação. Eu estou adorando ao meu Senhor e algo do coração, quer dizer, 1, 2 palavras, mas que irmãos se levantem, ainda que não tenham uma habilidade em público como outros têm, mas tenham a oportunidade de adorar. Isso é muito importante. Seu Luiz colocou aí algo do coração. Eu prefiro ouvir 5 palavras do coração quente, dirigido a Deus pelo poder do Espírito, do que 1000 palavras. Seco. E dá para ver só na repetição. Irmãos, eu só quero colocar isto como exemplo. Eu não estava na reunião, mas eu conheço crentes que estavam. Um jovem, por 1 ano tinha estado na comunhão e a voz dele não tinha sido ouvida ainda. Mas com trepetação, se levantou e disse, Deus, eu quero te agradecer que tu deste o teu filho a morrer por mim.
sobre a cruz. Amém. E haviam crentes chorando, só por ouvir uma voz de alguém que queria agradecer a Deus pelo seu filho. Ajudou a ceia. Jovens irmãos em Cristo, faça isto. Eu vou dizer, vai trazer uma vida nova para muitas ceias. Seu João, quanto ao ministério, geralmente tem um ministério depois da ceia. É bíblica. Sim, e antes da ceia, ou quantos ministérios deve ter numa reunião de ceia? Não tem regra, mas acredito que não muito. Porque, olha, normalmente o meu irmão se levanta e olha, eu vou me corrigir agora. Seja breve. Dá o seu pensamento. Não precisa abrir 1 Coríntios 11 na palavra. Vale a pena, seu João, repetir ou pelo menos meditar um pouco mais sobre essa contribuição desse irmão tão jovem. Sim. Porque nós queremos estimular os nossos irmãos, mesmo aqueles que não participam publicamente muitas vezes. Mas queremos ouvir as vozes desses irmãos. Sim. E como o Senhor disse, um coração comovido é grato e o segredo para uma contribuição que, eu acho, alcança o trono de Deus. Não é uma questão de um irmão começar com, vamos dizer, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, seguindo os passos dele, entrando ali no jardim de Getsemane, ali nas audiências, e enfim na cruz, sepultura, ali no céu. Porque eu acho que alguns irmãos têm essa ideia que temos de traçar o trajeto do Senhor Jesus Cristo desta forma, em todos os agradecimentos. Mas não precisa. Exatamente. Um pensamento basta para comover o nosso coração. Por exemplo, a dedicação do Senhor Jesus Cristo. Sim. Consagração à vontade de Deus. Serviço. Ah, isso. Uma delícia. Isto. Mas, irmãos, infelizmente, gostaríamos de ficar falando até hoje de noite sobre isso, porque é tão bom, mas temos que ir adiante. Não falamos sobre o cálice do Novo Testamento, a nova aliança, do meu sangue, mas versículo 26, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Nós temos que ir já para o versículo 27 adiante. Portanto, meus irmãos, vamos sentir o peso deste portanto. À luz de tudo que o Senhor mesmo tem escrito e descrito. Portanto, a solenidade, a santidade, a reverência devido a este lugar. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. E nós ouvimos ontem de noite a ideia da bandeira do Brasil. Uma emblema do país. Então, se nós estamos maltratando ou mal nos comportando na ceia, estamos nesta forma, maltratando aquilo que fala do corpo e do sangue do Senhor. Não é que vamos para o inferno como resultado. Não. Até esta passagem mostra isto. Mas estamos convidando a disciplina de Deus. Bom, irmãos, infelizmente vamos ter que resumir estes versículos. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como examinar? Será que tem alguma coisa na minha vida? Um problema entre eu e meu irmão, ou minha irmã, ou entre irmãs, se for o caso, que eu devo resolver para não me atrapalhar nesta hora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Como condenação? Temos exemplo aqui, convidando a disciplina do Senhor, como tem acontecido em Corinto.
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, eu vou parar ali para ajudar, deixar os irmãos entrar. Sr. João, esse, vamos dizer, autoexame, auto-julgamento, vamos dizer, é algo que nós fazemos diariamente? Pelo menos deveríamos fazer diariamente para nós mantermos comunhão com Cristo. Então, realmente não é algo que devemos deixar especificamente até sábado de noite? Não. Para fazer. Estamos fazendo isso constantemente. E se está me atrapalhando na minha vida individual com Deus, 1 João, eu devo confessar aquilo. E já ter a comunhão entre eu e Deus restaurado. Esse indignamente aqui, Sr. João. Sim. Estaria certo irmãos celebrarem a ceia em Corinto no domingo e na segunda-feira irem para a audiência no fórum, um contra o outro, como o senhor citou? Isso era uma maneira indigna de participar da ceia? Sim. Tantas áreas assim, tantos exemplos que poderíamos ver nesta carta. Seu Pedrinho, que bom ouvir a voz do irmão. Eu estava pensando assim, inimizade na ceia, alguns irmãos não se cumprimentando. O que o Senhor vai nos ajudar? Está convidando o que temos aqui, a disciplina do Senhor. Estas dissensões realmente chegavam a ser quase a mesma ideia. Como é que isto poderia acontecer? Eu me levantar, comer um pão, tomar um cálice e me levantar. Eu não vou dar a minha mão para o seu Luiz Antônio. De jeito nenhum. Eu estou realmente mentindo no ato que eu fiz e agora agir assim. Porque eu confessei no ato que eu estava em comunhão com todos. Tem, aqui é o cálice do Senhor. Distingue isto de qualquer outro cálice. Há 4 cálices distintos. O cálice de Israel, o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. E o cálice do Senhor, não sei, o cálice que o Senhor esgotou. Sim, o cálice da ira que o pecador vai tomar, Apocalipse capítulo 14. Aqui é o cálice do Senhor. Isso. Mas irmãos, o tempo está correndo. Sobre esse assunto, às vezes surgem dúvidas em determinados irmãos. Tendo algum problema, o que é certo? Não ir a ceia? Resolver antes de ir. Mas se não teve oportunidade ou não, de alguma forma surge a dúvida. Qual é o melhor? Mateus capítulo 5 vai me ajudar. Levando, eu sei que Israel, a ideia, o altar em Israel, levando o meu sacrifício para o altar, me lembrando que eu tenho um problema com meu irmão. Eu devo me reconciliar a mim mesmo com meu irmão antes de dar a Deus. Quer dizer, como? Desculpa. Pois não? Só ia dizer, a passagem não contempla a possibilidade de ficar em casa. Sim. Isso. Mas versículo 31, este autoexame do versículo 28, agora é julgar. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer, convidar a disciplina de Deus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, não tem o perigo de perder a salvação e terminar nas chamas eternas. Não. Tal ideia não existe. Mas sim, meu Senhor me disciplina para que eu não seja condenado assim. Seu João, a disciplina não seria fracos e doentes? Claro. Sim. Daí, estando fraco e doente, não poderia ir na ceia?
Porque estava. ou ser levado para o céu, seu Moisés. Seu João, eu ia dizer que lá em Corinto tinha pessoas com condições de habitar no céu, mas não na igreja. E olha, o Senhor mesmo é quem decide isto. Né? Então, versículo 33. Portanto, meus irmãos, mais uma vez esta palavra ajuntar. Quando vos ajunteis para comer, esperai. Esta bagunça não deve acontecer. Será que isto significa que eu vou esperar até todos os crentes estão ali? Não. Não. Isto não é o ensino do versículo. Quando a hora chegou, o Salvador sentou com os discípulos no cenáculo. A hora é importante. Mas isto não é ideia. Eu não vou comer a minha própria ceia antes e fazer esta bagunça que esta passagem ensina. Vamos, com temor e reverência, agir, esperando um pelo outro. Então, resumindo essa passagem, quanto à ceia, nós temos um olhar para trás, na noite em que ele foi traído. Um olhar para o futuro, até que venha. Um olhar para nós mesmos, examine-se, pois, o homem. E um olhar para os meus irmãos. Agora, versículo 33. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para melhor ou pior, não, condenação. Convidar a disciplina de Deus. Para mim é assustador ver o tamanho do problema ali em Corinto. Muitos fracos. Muitos que dormem. Isso é dentro de 5 anos. Muitos fracos, muitos que dormem. Será que doença entre nós, hoje, pode ser um sinal de disciplina da parte de Deus? Seu Lindsay, só exercício espiritual é necessário nesta hora. Eu não digo que, olha, fulano é doente por causa de tal coisa. Não. Eu vou sugerir que, como eu disse na abertura, nos dias quando o sinal público do poder de Deus era evidente, o sinal de disciplina público também era muito da mesma medida. Isto é óbvio. Mas não quer dizer que não pode acontecer hoje. Pode. Deus pode levar ainda um dos seus filhos para o céu ou até disciplinar com doença. Seu Tomás? Eu só ia dizer que o apóstolo podia dizer isto. Sim. Nós não. Não, ótimo. Mesma coisa em Atos 5, Pedro diz para Ananias e Safira o que estava no coração. Ele tinha o dom de conhecimento que vamos ver mais hoje de tarde. Mas nós não teríamos essas condições. Então, irmãos, eu espero que o resultado do estudo hoje, mesmo um dia quente, seja ceias, com mais fervor a Deus. Irmãos, logo vamos estar no céu. O que vamos fazer lá? Adorar a Cristo eternamente. Então, realmente só estamos nos treinando para uma ocupação eterna. Deus abençoe. Agradeço, irmãos. Ajuda.